tem várias paradas que vão acontecer durante o processo que você vai arrepiar, velho. Só que na primeira vez que você arrepiar, você aprende. Se você não arrepiar, você não vai aprender. Então é o que eu falo, tá com medo? Vai com medo e faz acontecer. Isso aí tá relacionado ao requisito da vaga e não ao teu nível de conhecimento na linguagem ou no stack que tu domina. E tem gente que vai botar o pé lá e não vai gostar. E tá tudo bem. E tá tudo certo, Pra quem tá se atirando no mercado, pra quem tá arriscando pra poder ter sucesso, tá valendo, é isso aí. Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Robson aqui. E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre vagas, freelancer, urgência e agência. Bom, é um assunto aí polêmico, às vezes, dependendo. Não, sem polêmica hoje. Chega depois. Enfim, é um assunto bem legal de trocar uma ideia, porque você vai conseguir entender em que momento que você tá, onde que você vai entrar, qual a melhor opção para você. A gente vai definir aqui os perfis de cada um, vai tratar sobre a parte mais legal ali, que é ganhar dinheiro, como você cresce, enfim. Vai trocar uma ideia bem legal sobre esses 4 tipos de formatos para você estar ganhando dinheiro com o que você tá aprendendo, tá bom? E é isso aí, não se esquece de compartilhar esse conteúdo que você está assistindo agora, o que você está ouvindo, inclusive nas plataformas digitais aí. Avalie esse episódio, o nosso canal aí, avalia com as 5 estrelas. Se você estiver no YouTube também aí, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa um feedback pra gente saber o que você está achando desse conteúdo que a gente está gerando aí para a comunidade. E não esquece de compartilhar também isso com seus amigos, seja ele desenvolvedor, dono de agência. Mostra para ele esses conteúdos, porque eu tenho certeza que a galera vai gostar de receber esse conteúdo aí vindo de você, que a galera vai se interessar, caso eles sejam CLTs, caso eles estejam procurando aí vagas como freelancer, caso eles estejam querendo abrir a própria agência. Enfim, tenho certeza que esse assunto é de uma boa relevância aí, que todo mundo muito provavelmente vai se encaixar em uma dessas categorias mais cedo ou mais tarde. Ou pelo menos curte, tá escutando aí, tá recebendo esse conhecimento a mais. E pra gente começar então, Rob, vamos traçar então o perfil de cada um. Perfil para quem vai procurar uma vaga, um freelancer, uma urgência e uma agência. Eu acho que a vaga é meio que porta de entrada, né, velho? Não é... Tem uma galera que prefere, obviamente, mas na maioria eu acho que é uma porta de entrada. É o cara começar a se encaixar no mercado para poder, de fato, começar a ganhar dinheiro, né? Então, aprendi meu stack, minha base ali, vou procurar uma vaga. E tem muitas vagas ótimas hoje, a gente até estava vendo uma esses dias aí. Tenho aqui separadinho aqui na real, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ela. São vagas, assim, incríveis. Mas qual que é o principal ponto aí quando a gente está disputando uma vaga? É saber que a chance ou a oportunidade de faturamento ela sempre vai ser menor, assim como a responsabilidade. Então é aquela coisa do Homem-Aranha, né, velho? Grandes responsabilidades, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Dentro dessa categoria, a gente pode dividir então em, vou disputar uma vaga, vou trabalhar para alguém. E aí a vaga pode ser um contrato, às vezes também, né, que vai ter um pouco mais de faturamento, com um pouquinho mais de responsabilidade, mas não deixa de ser uma contratação. Então uma empresa contrata tu para desenvolver por fora e prestar aquele serviço e tal. Eu acho que o principal perfil aqui é a pessoa que gosta mais da estabilidade, né? De saber que vai ter ali um vale-refeição, um 13º, uma segurança a mais. Uhum. Esse é o cara da vaga. Quando a gente está falando do freelancer, é um cara que está trabalhando para alguma outra empresa, às vezes ele está na vaga e começa a prestar alguns trabalhos externos. Ele ainda não vive daquilo, mas aquilo vai somar, vai complementar a renda dele. É assim que eu entendo o freelancer hoje. Até mesmo para estar sentindo o mercado, como é que funciona. Né? Sentindo o mercado. Eu acredito, isso é uma crença minha, que não dá para você viver de freelancer hoje. Vou trabalhar só em sites de freelancer, vou só prestar um servicinho ou outro para uma empresa, vou fazer uma manutenção, vou desenvolver um site, entregar e acabou o contrato. Eu acredito que não dá mais, sabe? O mercado que a gente está hoje, a gente precisa ter uma relação mais duradoura, um contrato anual com o cliente, que aí já parte para um próximo nível. Então, talvez seja aquela fase de transição, né? Quando você está na fase da vaga, buscando talvez a primeira urgência, que seria ali o próximo passo, mas ainda não dá para chutar o balde da vaga, então você fica naquele freelancer ali para poder complementar e sentir o mercado e tal. Sentir, às vezes, se posicionar, começar a criar a tua carteira, né? Porque tem uma galera que fala, queima a ponte. Eu não acredito nisso. Eu acho que assim, você tá num emprego hoje, é o que paga o leite, né? Então, assim, quero partir para uma urgência para depois, de repente, construir uma agência ou ficar na urgência mesmo, tem
é opcional isso, começa a montar a tua carteira como um freelancer, mas se programar para ter contrato, não só para fazer o projeto e entregar. É o momento que você montar uma carteira que paga o teu salário, pô, tô ganhando, sei lá, R$ 2.000 por mês. Eu tenho uma carteira que já supra esses R$ 2.000 por mês, eu tô, digamos, utilizando 10% do meu tempo agora para atender aqueles 2 clientes que geram o mesmo que o meu salário. Então, eu tenho mais 90% do tempo livre se eu pedir a demissão, ou seja, eu tenho uma grande possibilidade aí de multiplicar o resultado por 10. Ganhar 10 vezes mais do que eu ganho hoje. E claro que a conta não vai ser sempre essa, mas existe essa possibilidade de um cenário ideal. Então, eu acho assim, pô, tem o cara que vai disputar a vaga e, cara, o freelancer não pode necessariamente estar trabalhando numa agência. Às vezes o cara é um caixa de supermercado, tá? Aconteceu várias vezes, tipo, a gente já teve aluno que falou, eu era caixa de supermercado, agora eu tenho uma agência, comprei apartamento, tô casando. Eu sempre revisito esse caso porque é incrível, sabe? Ou assim, o cara tá na escola, começa a fazer uns freela, sabe? Cara vigilante, né? Que, pô, passo a noite toda aqui, não posso dormir, não posso fazer nada, mas tem que ficar aqui, eu uso pra estudar e acabo Vai pegando uns fazendo meus jobzinhos. jobs. Então o freelancer, eu acho que é esse ponto transitório, que você tá na escola, vai começar a trabalhar, você faz uns freelas, ou você está trabalhando em outra área, ou mesmo na área, e começa a fazer uns freelas para transitar para urgência. Aí entra mais um perfil, né? Urgência é aquela coisa. Você já presta serviço como uma agência digital, você já está avisando contratos anuais com o teu cliente, você já começa a avisar outros serviços que englobam ali, né? Uma mídia social, marketing, divulgação, começa a projetar o sistema para resolver um problema, o teu sistema passa a ser, de fato, ali uma camada de solução e não o produto que você vende de fato. Ele vai te ajudar a entregar o teu produto, na real. E aí, você está como uma urgência, né? Teu contrato já não é, pô, entreguei o site, já era. Já ali, R$ 3.000 o site, mais 1.500 por mês durante um ano para prestar serviços, você vai começar a compor essa carteira. Você começa a construir realmente o seu business ali, né? Começa a construir um negócio, né? Uma urgência já é um negócio, já vai se portar diferente. Robson, precisa ter um lugar alugado para isso? Não precisa, você trabalha de sua casa, atende a empresa na empresa, isso é um serviço muito mais desejado hoje, a galera inverte, né? Pô, preciso ter um lugar físico para ser uma urgência? Não, cara. Sabe qual é a melhor parte de um banco Santander Black? É que o meu gerente vem na minha casa. Então você já, pô, eu sou uma agência Black, eu vou te atender na tua empresa, onde você quiser. Você pode se portar como sendo um plus, você não ter um lugar físico para atender e atender o cara na empresa dele. A sua deficiência passa a ser uma habilidade. Pode ser uma puta de uma habilidade, tá ligado? Pô, parada exclusiva, não vou, sai aí do teu ambiente da tua empresa e vem aqui na minha agência para uma reunião. Não precisa, você pode atender o cara lá. E aí, dentro desses serviços, você já está atendendo tudo que uma agência atende, só que em uma escala não tão grande. A diferença aí vai ser a escalabilidade, né? Então, no momento que eu já estou com uma carteira boa, estou faturando ali, com uma urgência hoje dá para você faturar de 10 a 50 mil reais por mês, com contratos bem certinhos, bem arranjados. Pô, cheguei nesse patamar aí, estou ali nos meus 30, 40 mil, não estou conseguindo mais escalar, quero faturar mais, aí você começa a pensar em equipe. Aí você vai começar a focar na tua habilidade principal, vou ficar só no marketing, vou ficar só na gestão, alguma coisa assim, e você vai começar a botar um designer, você vai botar um programador, você vai botar o cara do mobile, você vai montar ali a tua equipe para cada um fazer alguma coisa e você conseguir escalar a tua carteira a ponto de faturar muito mais. Então, acho que a grande diferença está aí. Urgência para agência é que você vai ter mais membros na tua equipe. Isso pode ser presencial, pode ser remoto, sem qualquer problema quanto a isso, desde que você tenha processos bem alinhados. E aí, essa evolução é só você começar a definir e criar processos para tudo aquilo que você faz, para que você possa delegar esses processos para outras pessoas. Acho que ficou bem definido. Ficou. A gente vai entrar já na parte, digamos aí, interessante e legal, que seria os salários e possibilidades de ganho. Faz-me rir. O faz-me rir, famoso pagode, enfim. Depende de onde você vem, cada um chama de um jeito diferente. Mas antes de a gente entrar nisso, cara, eu vou perguntar tanto para você quanto pro Gustavo, quais foram as formas que vocês entraram nesse mercado? Você já entrou como vaga, como freela, como agência, como urgência, enfim, como que vocês entraram? Vem daí? Vou Bora. daqui? Tá, eu comecei, obviamente, como estagiário. Comecei lá atrás como técnico de informática. Vaga. Por indicação, no CLT mesmo, no regime de CLT, que até então, estabilidade, salário fixo, 13º, férias e tudo mais. No decorrer do tempo, meu pai sempre plantava a sementinha na cabeça de que, cara, começa a atender os clientes. Eu comecei a gostar de programação e tudo mais. Ele falava, quando você começa a atender cliente,
cobra vários clientes uma pequena mensalidade, que isso vai se tornar um montante e tudo mais. Comecei a atender meus clientes de e-commerce e tudo mais. Ali eu abri meu primeiro CNPJ, que daí eu fiz a minha primeira urgência, eu tinha, sei lá, coisa de 18 anos, alguma coisa assim. Inclusive ele que me auxiliou a abrir meu primeiro CNPJ e tudo mais. Ali eu já comecei a tanto ter a minha vaga quanto meus freelas. Foi justamente esse período de transição. Ali, obviamente, comecei a me profissionalizar e eu fui, de fato, para um CLT, para uma empresa de grande porte e tudo mais, trabalhar como profissional. Depois disso, em contato com o Rob falou, ó, negócio seguinte, chega aí que é nós e a gente vai trabalhar. Aí eu vim para Floripa, não trabalho mais como CLT, nem como agência hoje eu sou um empreendedor, um intraempreendedor aqui na UP e tenho também minha empresa por fora e tudo mais. Mas hoje a gente tá nisso daí. Então, acho que eu passei por todas as etapas que a gente tá falando aqui dentro. Passei pela vaga, passei pelo freelancer, passei pela urgência sozinho. Teve que a todo época mundo... lá do ProLabs, né? Que você conseguiu A pegar época do projeto. ProLabs, que é aquela fase que eu acho que todo mundo vai passar, que trabalha de manhã, faz faculdade de noite, tem que ralar de madrugada e vir à noite, final de semana e tudo mais, que não é só você que tá passando por isso. Eu acho que eu já passei a minha fase dessa daí também e se você não passou, provavelmente você vai passar um dia também. Mas eu acho que uma grande vantagem é que hoje, com a comunidade madura que a gente tem, com as oportunidades que a gente consegue disponibilizar para os nossos alunos hoje, a gente consegue entregar uma caminhada que seja muito mais simples do que a gente teve que caminhar lá atrás. Sem dúvida. Então eu acho que, porra, Nossa, hoje o caminho seria 60% menos árduo hoje do que o que a gente teve que trilhar lá atrás. 2014 para cá foi ninja nisso, né? A gente conseguiu evoluir bastante o nosso conceito como empresa para passar para o aluno aquilo que a gente realmente acredita de mercado e isso tem ajudado milhares deles, né? Isso porque na minha época já tinha UP, eu já era aluno, nem tanto que o ProLabs e tal, teve um projeto O lá ProLabs atrás. foi o que startou a parada, né? Foi, nem tanto que o ProLabs eu falei, vamos ligar o Ferrice nisso daí e vamos ver se o que ele tá falando funciona. Funcionou, apliquei e deu certo. Já foi uma mão na roda, mas mesmo assim ainda não era do jeito que é hoje. Hoje a galera tem uma mina de ouro na mão que se seguir o que fala, vai dar certo. Que na verdade, qual que foi a situação dessa parada? Foi massa porque eu já tenho uma história bem diferente, né? Mas só para conectar, o ProLabs, acho que, se eu não me engano, foi em 2014. Ele era um curso onde eu dava 4 ou 5 aulas no quadro branco. R$59 eu vendi o curso, que era basicamente a minha estratégia de venda de site. E, cara, aquilo lá fez um monte de aluno fechar projetos de 30, 40, respeita 50, ele, respeita 50 mil ele reais, que ele era foda. E era basicamente isso. E aí o cara, peraí. Esse é o diferencial da UP. E dali pra frente eu comecei a passar o meu know-how junto com os cursos. Comecei a ensinar o cara a programar, que é o que todo mundo quer quando entra no UP Insight. Mas eu também passei a ensinar aquilo que ele precisa, mas não sabe. Que são técnicas de negociação, prospecção, para que serve o sistema, virar a chavezinha. E aí, por que eu tive essa parada e talvez a galera não tenha? Porque eu estava numa cidade de 27 mil habitantes, eu não tinha contato com programação. Eu comecei a fazer uma escolinha para poder mexer no computador. Então, cidade pequena, computador chegou depois. Eu fui mexer com um computador com 14 anos, para 15. Primeira vez, assim, não tinha contato com a parada. E era caro pra caramba, velho. Era financiamento de 24 vezes pra comprar um computador na época. Tá ligado? Aí o meu avô, meu pai e meu avô tinham uma firma que vendia carros e meu avô comprou pra firma o computador. E aí chegou lá, eu vou mais de idade, aquela parada mais metódica, falou, pra botar a mão no computador tem que ter curso de informática. E aí começou, fui fazer o curso de informática, o mais rápido era um tal de curso de web design. Vou fazer essa parada, é o mais rápido, vou mexer no computador mais rápido. E foi assim que eu iniciei, cara. Eu, sentei, era Flash, Dreamweaver MX, Flash, Dreamweaver e CorelDRAW, as matérias do curso. Quem conhece o pacote MX também é das antigas, hein? Era MX. Aí eu me apaixonei, o professor era da hora, ele tava fazendo um portal similar da Terra. Na época, você olhava o Terra, era um puta de um site e tal, impossível do cara fazer, né? Se imaginava, tem 100 pra fazer esse troço aqui, é o que eu imaginava, e o cara, no decorrer do curso, ele ensinou a gente a fazer aquele portal em HTML. E dali pra frente eu comecei a pegar projetinho aqui, projetinho ali, o primeiro projeto foi pra uma colega da minha mãe, ela é professora,
E a filha dela ia participar de um concurso lá da Pampers, sei lá o que parada era. Cobrei R$ 50 pra fazer o site. Horrível, front page ainda. Eu não tinha, eu não tinha os softwares da MX, aí eu tinha o front page lá do Windows, fiz em fundo preto, fundo preto e foto, um em cima da outra, e R$ 50, também um monte de cerveja. E dali pra frente, projetinho aqui, fui me especializando, virei noite pra caramba. No Google não tinha conteúdo, né? Não tinha, velho. Hoje você tem muito conteúdo pra aprender o que você quiser na internet, né? Claro, muita coisa tá defasada, tem um over-delivery de informação aí. Hoje a gente paga, na verdade, pra filtrar e aprender certo. Mas antigamente você tinha que pagar para poder ter acesso a qualquer conteúdo. E Soledade, meu velho, não tinha curso para fazer. Então fui pro Google, virei noite, fui aprendendo. Ao decorrer disso, eu me interessei pela Faculdade de Ciência e Computação e comecei a trabalhar na fábrica de pedra. Foi meu único CNPJ, minha única assinatura de carteira de trabalho foi essa, um período de experiência nessa fábrica de pedra. Eu fui fazer a faculdade, dali eu tive um contrato com a Softway, que eu nem sei se existe ainda essa empresa, e era contrato, eu não fui CLT, não foi vaga, foi um contrato de desenvolvimento de software, onde eu fiz painel, fazia vários sistemas assim por contrato. Entregava, recebia meu dinheiro sem muito contato com o cliente. Dali eu abri uma lan house, abri a minha agência, quebrei, comecei a trabalhar de casa como urgência, fazia esse atendimento mais tete a tete, comecei a descobrir o marketing digital, virou aquela chavezinha ali por 2018. 18? E dali, Não. ali por 2018. 18 foi ano passado. 2008. Foi em 2006 eu comecei a trabalhar com a agência, quebrou ali nesse período. 2008 eu abri de fato o CNPJ, porque eu já tinha uma carteirinha de cliente ali, sei lá, 4, 5 mil reais por mês, que era dinheiro pra caramba na época. E ali eu fui escalando até 2010 que eu comecei o blog, aí começou a se transformar na Up Inside. 2014 pra cá a gente começou a passar isso, a entender que, essa jornada que eu vivi, esse diferencial, pode também impactar positivamente na vida do nosso aluno. Fazer com que o nosso programador se torne esse empreendedor também. E, mas eu quero uma vaga, Robson. Beleza. Você como um cara que vai disputar uma vaga, se você tiver a consciência que o teu desenvolvimento serve para gerar resultado, para você desenvolver algo que vai gerar mais valor para o cliente na ponta final, você com certeza vai ser um destaque dentro dessa empresa. O cara, o teu chefe vai te dar aumento, vai te botar num cargo à frente da equipe para você gerenciar. Então, isso ele está em todas as camadas, né? Esse entendimento, por mais que eu queira uma vaga, seja freelancer, urgência ou agência, é esse entendimento da coisa que faz com que as grandes agências sejam as grandes agências e não as pequenas, né? Então, é isso que eu acredito. E essa minha crença é que eu tento trazer sempre aí para o Inside, nos nossos conteúdos, nos cursos e tudo mais. Eu acho que é o nosso diferencial. Massa. E para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, rola para baixo e comenta como que você entrou nesse mercado, como é que foi esse processo, se você está entrando, né? Como é que foi essa história? Agora? É, bem legal, bem interessante para a gente também. E agora a gente vai falar um pouco mais aí sobre o Faz-me Rir, né? A parte de vagas. O cash. E, Gu, puxa pra gente aí essa vaga, então. Cara, assim, não tem certo ou errado, né? É um ponto importante de se destacar aqui. Não importa, não tem certo ou errado. Isso aqui varia de perfil para perfil. Cidade para cidade. Cidade para cidade, de região do país que você tá. Isso aqui é muito... Varia de CNPJ para CNPJ. É coisa de crença também. Isso aqui, às vezes até por instinto de proteção. É normal... principalmente coisas de pai e mãe falar assim, não, você tem que, sei lá, passar num concurso público, garantir estabilidade pro resto da vida. Não tá errado, mas assim, o que a gente tem para falar aqui para você é que assim, cada um tem suas particularidades. Óbvio que quanto menos estabilidade você tem, mais possibilidade de ganho você terá. Não que isso seja uma verdade absoluta, mas o que a gente tem aqui é basicamente o seguinte. Quando a gente tá falando de vagas aqui, o Cauê até separou algumas vagas aqui, ó. Quantas vagas a gente tem aqui? Então, a gente tem 4 vagas aqui, na verdade. A pesquisa que a gente fez aqui, a gente fez na Cato, na InfoJobs, Programator, enfim, vários sites, né, que publicam vagas. LinkedIn também. Essas vagas, elas foram publicadas recentemente, tá? A gente pegou aqui a primeira vaga, que é em Florianópolis, onde a gente está sediado. A gente separou outras vagas também, fez pesquisas em outros lugares do Brasil. Você acompanha a gente aí da parte norte, do nordeste, do sul, sudeste, centro-oeste, enfim, de qualquer lugar a gente fez essas pesquisas. E essas daqui foram as principais vagas, assim, as que apareceram logo de cara pra gente e que também teve como parâmetro que todas elas são bem parecidas. Então a gente separou algumas Outro detalhe aqui. importante aí é que a gente não vai
tentar olhar uma vaga como, pô, uma opção ruim. Sempre mostrar que essas vagas têm um lado bom de qualquer forma, saca? Eu acho que essa é uma parada legal, e né? A antes gente de- tentar enxergar como um profissional web. Antes de tu falar, a próxima pergunta já vai ser isso. É. Os lados positivos e os lados negativos de cada um. Tá. Inclusive até a primeira aqui, ó. A primeira vaga que o Cauê pegou aqui é uma vaga de programador júnior, tá? É uma pesquisa que ele Lembrando, fez na Cato. antes de falar da vaga, cara, uma coisa que sempre chega na caixinha. Sempre chega na caixinha de perguntas, sempre chega no e-mail. Pô, sempre chega em tudo quanto é lugar. Júnior, sênior, parará. Eu sou o quê? Como é que eu vou ser depois que eu terminar o teu curso? Então, assim, ó, você pode ser o cara mais pica das galáxias depois que eu terminar o meu curso, ou você pode ser um júnior. Se eu entrar numa vaga, se eu, Robson, for disputar uma vaga hoje no mercado, e uma das habilidades for, sei lá, Vue.js, que é uma parada que eu não estudo tanto, React, que é uma parada que não tá no meu flow de dia a dia, que eu até vi ali como é que funciona e tal, mexi, sei o suficiente para fazer um tutorialzinho, mas não sei o suficiente ainda para estruturar uma aplicação com isso, o meu nível é júnior. Por mais que eu seja o cara do PHP, que eu entenda tudo que eu entendo do PHP, do jQuery, nisso aí eu vou ser júnior, porque o requisito da empresa é que determina o teu nível dentro dela, saca? Então, basicamente assim, quais são as habilidades que a empresa está pedindo? São 4. Se eu tiver 3 delas, eu vou ser júnior porque eu não atendo a todas elas. Então, quando a gente começa a pensar em vaga, a gente tem que saber o seguinte: eu atendo aos requisitos da vaga? Um nível júnior eu posso ser iniciante em todas as linguagens que ali estão presentes. Um nível sênior é o cara que é avançado em todas as linguagens que ali estão presentes. Então, isso aí está relacionado ao requisito da vaga e não ao teu nível de conhecimento na linguagem ou no stack que tu domina. E isso sem contar também que às vezes conta na regra de negócio da própria empresa. Até um pouquinho de estudo de caso. Eu que já trabalhei em empresa grande do setor financeiro. Cara, a empresa, você pode ser o cara mais foda na tecnologia da empresa. Enfim, tecnologia nem entra em questão, mas você podia ser o cara mais foda. Você ia chegar na empresa, você ia ser Júnior. um trainee. Porque você ia pegar Eu entendi. um banco de dados com mais de 1000 tabelas, você não ia saber o que você ia fazer com ele. Vamos Você ia demorar um ano pra É. você saber o que você ia fazer lá dentro. Vamos trazer isso pro palpável. O Gustavo entrou lá e ele já era a pica das galáxias em banco de dados. Só Não que era. Eu era um Não, mas zerinho à esquerda. Beleza, mais um exemplo. O Gustavo foi entrar lá e ele era o pica das galáxias em banco de dados. Só que ele não conhecia o banco da empresa, a lógica da Isso, empresa, a isso. regra de negócio da empresa, as tabelas, a estrutura, as ligações e tudo mais. Ele era um trainee porque ele não conhecia a regra específica daquele banco de dados, por mais que ele fosse foda no banco usado. Então isso também está muito influenciando aí. A gente tem que começar a entender o mercado como ele é. Aí você fala assim, você é contratado como, sei lá, alguma função do banco de dados, sei lá, sênior. Não vai, porque até um relatório que você fez no banco de dados ir para um ambiente de produção, meu irmão, ele vai ter que ser homologado por muito e muito tempo. Mas enfim, vamos lá. Só entrando aqui então nessa pesquisa que o Cauê fez a Cato, que eu achei inclusive muito interessante. É uma vaga com um salário de R$ 2.500. A princípio, para um júnior, é uma vaga que não tá pagando tão mal. A princípio, se você for analisar não é um o puta mercado, salário, não é um mas puta salário, mas para uma vaga júnior é que onde tá essa? Floripa. Floripa. É um salário Floripa. relativamente baixo pelo custo de vida. Isso assim, Isso. mas aqui a gente tá contando um horário meio Aí período. que tá. Aí que tá. É uma... Aqui não fala qual que é o tipo de regime, se é CLT ou se não é. CLT. É CLT? CLT. Não tá aqui no resumo, mas ele fala que é das 13 até as 19 horas. Nossa. Então nada impede desse programador júnior aqui pegar uns trampos freela de manhã, ou ter a urgência de amanhã, ou até mesmo uma agência de manhã, enfim, Que ter estabilidade de tarde. complementar, ou até mesmo, sei lá, estudar. um outro... Estudar e tal. um outro job de manhã ainda para poder complementar a renda dele. Lembrando que isso aqui é uma vaga de júnior. Talvez Cê não não vai seja o implementar suficiente para projetos, né? manter uma família e se estabilizar Mas e é tudo mais, suficiente pra você entrar, né? mas é o Com suficiente certeza. para entrar no mercado. E por essa vaga, aquela que a gente comentou, inclusive, ela é uma vaga que ela está dizendo o seguinte: você vai implementar novos projetos, você vai implementar a regra de negócio e tal. Então o trem já vem pronto para você. Você tem que só interpretar o que te pedem e colocar para Importante rodar. também, é uma vaga bastante coerente, que não tá pedindo aquela cacetada de... que, né, pede a ficha inteira tem de aí? tecnologia. Desenvolvedor web, trabalhando no desenvolvimento de aplicações web, fazer adequações e melhorias às funcionalidades de projetos já existentes. Requisitos técnicos: PHP mais 7.0,
JavaScript, HTML5 e CSS Bootstrap, Postgres ou MySQL, mais Git, construções de interface gráficas com design responsivo, produção de código limpo e bem organizado. Ensino superior de tecnologia e informação ou áreas e afins. Então, assim, Show de bola. É uma vaga que, pô, tem um requisito meio estranho ali desse superior, mas que você, numa entrevista, você quebra essa objeção. Muito Hoje em dia, a fácil. galera... E não fala que precisa ser formado, É. você pode estar cursando Quem também. escreveu a vaga aí o RH deve ter implementado a última linha, porque a gente não pede, a agência hoje não pede E mais. geralmente isso daqui vem quase pro padrão, né, cara? Textinho padrão, o cara botou os requisitos legais. Eu teria que aprender um pouquinho mais de Bootstrap ali, porque eu sei bem básico do Bootstrap. Gosto de fazer o CS na mão, Não é mas coisa pegaria que a vaga. 15 E aí, dias assim, você não cara, aprende. Pensa comigo, pô, peguei essa vaga aí, dois pau e meio por mês, vale transporte, vale refeição, tem ali, né? Isso. Sim. Mais Tem benefícios. todos os benefícios. Tem Eu não os coloquei benefícios. aqui, mas tinham sim. Então é 2.500 que vai vir 2.100. Vai vir limpo, vem 2.100, 2.000 ali por causa dos Bolsonaro ali e tal. Os descontos. Mas a gente vai ter 2 pau aí que dá pra te pagar um aluguel da hora e comer bem, né? Fazer ali o teu ranchinho por mês aqui em Floripa. Se eu pegar um cliente por R$1.000 a mais, já me sobrou 1.000. Se eu tiver 3, 4 clientes por R$1.000 cada um, já tenho 4, 5 mil aí Você por tem mês. o período da manhã. Faço agência, tenho final de semana pra estudar. Então, pô, dá pra construir assim. O grande Tem. lance da galera entender que tá escutando a gente é que independente do que você entrar, você pode optar por outras áreas, que é uma coisa também que a gente vai discutir mais pra frente no podcast, mas você pode optar por atuar nos outros 3 segmentos que a gente tá falando aqui. Você fazer uma combinação bem legal pra completar o seu horário de trabalho e o valor que você vai ganhar por mês. Um não necessariamente exclui o outro, né? Com certeza. Não é porque Eu assim, acho que a agência exclui. Eu acho que a agência exclui as outras possibilidades, porque você vai estar à frente de uma equipe. Pode ser, tua pode ser que responsabilidade sim. ali, mas aí é. ela exclui por falta de tempo, Por falta né? de tempo. E esperamos que na urgência e na agência você não precise mais do freelancer, que senão tem alguma coisa errada. Você vai estar prosperando para isso. É. Mas assim, o primeiro passo que talvez a galera acabe se acomodando no CLT, talvez para aquela sensação de conforto e tudo mais, não tem problema nenhum se você se sentir confortável nessa posição, mais uma vez, mas você tem muito caminho que você pode estar trilhando daí para frente. Eu fui muito encorajado nisso pela minha família, tanto pelo meu pai, pela minha mãe, sempre me encorajaram a seguir em frente nisso daí, mas a gente está aqui para também te encorajar. Né? A nossa missão aqui é justamente essa. E uma coisa bem interessante é que, assim, às vezes o cara não sai de CLT não é nem por comodismo, mas por medo, né? Porque queima a ponte, vai... Não precisa. Vai Tu combinando. tá que é mais ganhando, interessante. sei lá, qual que é o salário hoje? É R$5.000 por mês? Então começa a fazer uns freelas de final de semana, mas em estruturar a carteira, não só entregar um projetinho para dar um dinheiro extra. Assiste o DevClass 30K aqui no canal que você vai ver que tem ali como projetar uma carteira. Você vai quebrar uma barreira de entrada, cobrar mais barato o projeto, estruturar uma carteira para você ganhar por mês. E aí sim, cara, se você ganha R$5.000 por mês hoje para trabalhar 22 dias por semana, durante todo o período comercial, e você consegue fazer os mesmos R$5.000 trabalhando só final de semana com os teus clientes próprios, imagina o que você vai fazer com todo esse tempo livre para cliente, tá? E não tem nada de errado também. Pô, tenho 5.000 de cliente, 5.000 de freela, de CLT, de vaga, quero permanecer assim, pô, 10 pau por mês. Não tem nada de errado. Claro que a gente aqui, como empreendedor que a gente sempre vai buscar aumentar esses ganhos e estar à frente de um negócio, que é o que eu sempre fiz na vida. Então, eu, pelo menos, vou sempre te aconselhar nisso, né? Então, pô, tá com medo? Calma, não faz nada agora. Estrutura a tua carteira para que essa carteira inicial cubra o teu salário que tu tem hoje. Depois, sim, você larga o emprego, queima essa ponte e vai fazer a mesma coisa aqui com todo o período. Vai ampliar, vai multiplicar a tua carteira. Massa. Eu vou dar uma passadinha aqui rápida nas próximas vagas, até Show. porque elas são bem parecidas. O que muda é o regime, na verdade, e o lugar também. Então, eu separei algumas outras vagas. Tem São Paulo, tem outros estados, enfim. A próxima vaga que a gente tem aqui é uma vaga de R$2.000 a R$5.000 num período integral. A diferença, né? Não é mais um período, não é meio Não é período, meio no turno. caso. É que não chega a ser meio período o outro também, se você for ver, porque o regime de Florianópolis é 6 horas trabalhadas. E ele está falando da 1/7, então seria um período integral. Aqui para Floripa, para o regime de Floripa, seria praticamente um período integral ali. É, mais ou menos. Uma galera tem como meio período, Eu acho que não, Rob. dependendo, mas acho que aqui é das 8 horas normais. É. Mas, enfim, seguindo aqui.
Essa segunda vaga aqui de R$ 2.000 a R$ 5.000 no período integral, ela ainda é para um regime efetivo, CLT, com benefícios, médicos, odontologia, refeição, transporte, enfim, os Olha a requisitos... cacetada de benefício. Os requisitos ainda são bem parecidos, nesses conhecimentos nessa área em PHP orientado a objetos, banco de dados, aí já entra o Scrum, testes automatizados, enfim, nada que também saia muito da rotina normal da galera que está programando. A gente tem outras... Só para continuar aqui, existem outras vagas ainda, e agora vai começar a aumentar o valor que é recebido, porém vai começar a mudar a forma com que a pessoa é contratada. Então aqui a gente tem o CLT Júnior, que ganhou ali 2.500, Esse aqui é o quê? Esse aqui não tem, ele não colocou nível, não tem nível, só especificidade. Aqui é Programador agência, PHP. cara. O cara é Programador, programador PHP requisitando só tecnologia. De Aqui é a agência 2.500. contratando, tá ligado? Fica meio claro, né? Você sabe PHP? Vem comigo. Vem comigo Exato. que aqui dentro você vai aprender processo. Você tem que saber a linguagem. R$ 2.000 a R$ 5.000. Aí a próxima vaga, programador também PHP, prestador de serviço, pessoa jurídica. Valor de R$ 4.000 a R$ 5.000. Então aqui a base mínima já começa a aumentar. Mesma coisa também, requisitos, as coisas que vai fazer também é a mesma coisa. E já tem uma outra vaga que Aqui é... não tem horário? Não, contrato, aqui já não é tem horário contrato, porque é prestador de PJ, serviço. né? É PJ. Isso aí é massa, cara. Isso é um tipo de job que, pô, tá evoluindo pra caramba hoje, que é basicamente o quê? É a agência digital contratando programador pra desenvolver sistema, pra desenvolver a ferramenta que vai gerar o resultado. É barato pra Esse empresa, melhor pro desenvolvedor. E esse mercado tá crescendo pra caramba. Então, o cara que não gosta de botar a cara no marketing, ficar atento pra esse tipo de negócio aí, pra começar a atender empresas com demandas de software, né? E essa última vaga aqui também, prestador de serviço também, pessoa jurídica, a mesma coisa, também os requisitos. E de R$ 5.000 a R$ 6.000, então... Full stack. Full stack. Full é. stack. Então, assim, quanto mais você vai começando a receber e vai mudando a forma com que você tem o seu regime, mais você vai começando a ganhar. Então, aqui a gente já tem uma escada muito simples de se entender e muito tranquila da pessoa ir seguindo conforme vai passando o tempo. Ela vai pegando mais experiência e mais confiança naquilo que ela está A fazendo. gente consegue perceber bastante aí que o salário, ele tá meio que muito... Não, meio não, ele tá totalmente relacionado com a responsabilidade que é dada Com pra certeza. você, né? Você pega aquela primeira vaga lá, meio período e tal, R$ 2.500 por mês pra você fazer implementações. Não cria nada, só Não cria resolve nada. o que tá dando problema. Ó, cria... Na verdade, você cria, né? Mas o cara vem pra ti, ó, precisa de uma enquete. Você vai lá e desenvolve. Você não tem que pensar na estratégia, pensar em novas coisas pra estruturar e pra gerar e tal. E aqui a gente tem todas as vagas nesse mesmo padrão. Porque no projeto, no CLT, você tem que ter um pouco mais de criatividade, mas você tem ali a responsabilidade de desenvolver o projeto inteiro. Da mesma forma, provavelmente tu vai receber o layout, requisitos do projeto e tudo mais, você vai só colocar a mão na massa. A partir dos R$ 6.000, aí você vai pra vaga de 10, 15, 20... É onde você vai botar a mão na massa para gerar a aplicação, para gerar o resultado. Aí você não recebe mais o briefing. Você recebe assim, olha, a gente precisa fazer uma campanha para vender no Natal. Faz. Essas são as vagas que mais dão dinheiro hoje em dia, né? Ou os projetos que mais vão dar dinheiro, a especialização, o resultado e tudo mais. Então, responsabilidade sobre o resultado final aumenta o que você ganha também. Massa. E nas outras 3 partes, no caso, freelancer, urgência e agência, como que funciona a parte de ganhos ali que a pessoa pode ter? Então, o freelancer, basicamente, o que a gente já falou, né? Você vai ter tem o tempo inteiro livre, você vai naturalmente, eu acho, evoluir para uma urgência, né, cara? Uhum. Você vai começar a botar alguns jobs a mais. Ah, Robson, mas qual que é a diferença? A diferença é que o freelancer, ele resolve problemas que ele vai receber. Então, pô, o cliente vai te chamar para fazer um site institucional, ele vai te dizer o que ele quer e tal, e você vai só interpretar aquilo, entregar e ganhar ali 3, 4, 5 mil reais no projeto. O cara vai te chamar para fazer uma loja virtual, você vai lá contratar um Shopify, um e-commerce, um PrestaShop, você vai lá, baixa, personaliza, monta pro cara, entrega a lojinha para ele cadastrar os produtos. Isso é basicamente o que o freelancer faz, né? Quando o cara já vai para a urgência, o cara vai me chamar para fazer o e-commerce, eu vou dizer, ó, vamos montar o e-commerce assim, 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 vamos botar uma campanha de mídia social, fazer um tráfegozinho assim. Eu já começo a agregar serviços ali que me permitem ter um relacionamento. Então, acho que essa Tem uma recorrência para fazer a carteirinha. Montar a carteira. Então, é esse o comportamento que muda, sabe? Na verdade, não é a minha habilidade, é uma soma de outros serviços que eu ofereço junto que me fazem ganhar muito mais. Então, enquanto o freelancer está ganhando R$ 3.000 no projeto, o cara que já trabalha com minha urgência vai ganhar os mesmos R$ 3.000 no projeto, só que ele vai quebrar um pouquinho a barreira para 2.000 ali e vai dividir mais 5, 6 mil reais durante um ano para ganhar na recorrência. E aí o projeto já virou 7, 8 mil reais, 10 mil reais no mesmo, sem que o cliente sinta. E não vai sentir tanto porque você vai gerar o retorno para ele. Durante os meses, né? Você vai gerando os Você resultados. vai gerar o ali. resultado, você vai mostrar para ele, ó, você começou assim, agora a partir de um mês a gente já gerou isso, 2 meses é isso, 6 meses você vai ter ali mais seguidores, mais vendas e tal.
aumenta o preço, vamos aumentar o investimento e tal, vai aumentando essa carteira. Então você pode ter carteiras aí, como eu falo, eu gosto de carteira top, média e base, né? Carteira base é aquela carteira descartável, que não é descartável, mas eu gosto de chamar de carteira descartável porque você pode ter uma rotatividade de clientes maior. Cliente que te paga R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês, que é a base, mas que é o fácil de atender. Você vai botar a mão no projeto ali no máximo meia hora, 1 hora por dia, num dia da semana. Uma vez por semana, 1 hora ali. Ajeitou, pá, rodou, escalou, tá rodando. Ah, Robson, preciso fazer tal campanha. Você vai cobrar a parte a campanha, entendeu? Então, tudo que entra nesse cara de R$1.000 ali é o teu serviço de gerenciar as campanhas, uma mídia social, uma publicação. Robson, não entendo da empresa, como é que eu vou postar? Orkana, contrata os caras. Você, como urgência, você passa a ser o cara que contrata os freelancers para fazer aquilo que tu não pode fazer, cobra um pouquinho em cima, tem o teu lucro ali, sacou? O serviço que tu não faz. O serviço que tu faz, tu vai agendar, vai distribuir, vai ter uma agenda ali, um calendário para poder atender os clientes e tal. Esses são os clientes de base. Aí você tem o cliente de meio, cliente de 5, 7 mil reais mensais. Já são clientes que você vai trabalhar mais em campanhas. Você já vai ter pré-definido ali que você vai fazer o Natal, você vai fazer o Ano Novo. O que você vai fazer para esses clientes? Então, pô, de base eu consigo ter 10 clientes na minha carteira. Depois eu tenho mais uns 3, 4 ali de meio. E tenho 1 ou 2 de topo, que é o cliente que eu vou estar toda semana trabalhando com ele, diretamente nos resultados e tal. E aí você montou uma carteira de 30, 40 mil reais por mês, trabalhando como urgência. Sacou? Então isso que é o massa. Robson, vou dar o próximo passo para a agência. Você vai escalar, você vai, não é escalar, é delegar essas funções para outros membros da tua equipe. É essa a diferença, no meu ver, né? Diferença da agência para agência é que na agência você vai continuar pegando os mesmos projetos, você vai aumentar a sua carteira, você vai estar escalando ela ali, em vez de você ter 3 projetos de base, você vai ter 10, em vez de você ter 5 projetos medianos, você vai ter 11, 15, você vai ter e vai 30 escalando. projetos de base, 20 projetos de meia e 5 projetos top. E aí Uma vai carteira começar a bem delegar distribuída. para as pessoas ali para que E elas aí você vai comecem ter a... essa. Aí você pode ter o cara do tráfego, que vai só ficar cuidando das campanhas diariamente, vai lá fazendo checklist dos clientes. Vai ter o cara do design, que vai fazer as mídias e parará. De repente tem um redator só para fazer conteúdo, ou só para buscar os conteúdos, contratar os freelancers, organizar essa parte. Vai ter um financeiro e tu vai estar gerenciando essa parada toda. E buscando Robson, desenvolvimento. E a galera, pô... E aí você tem as vertentes de software também, né? Quão profundo você vai ser no software, você vai utilizar e você vai desenvolver uma ferramenta personalizada para o teu cliente, o que gera mais retorno, mais resultado, ou você vai trabalhar mais no marketing, na mídia social, saca? Então tem as vertentes ali. Mas basicamente o que vai mudar é a tua equipe, a estrutura, como se, né? Como é que é? O consciente físico da parada é o que muda. Massa. E se tratando aí de vantagens e desvantagens para vocês, quais que são? No caso, o Gustavo aí teve mais uma experiência na parte de CLT, o Rob teve uma experiência maior na parte de agência. Para vocês aí, quais são as vantagens e as desvantagens dessas áreas? Cara, não sei dizer vantagem e desvantagem, porque o que eu falo é assim, é um caminho sem volta. É o que eu tava falando para você ontem, né? Quem é o CLT e tá acostumado com aquela vida mais regrada e tal, férias, 13º, mas depois que você vai pra vida de empreendedor, pra vida de agência, e você não tem a estabilidade, quando fala em 13º, em férias, é até estranho você falar em 13º. Você fala, que isso? É estranho, cara. Existe. Para vocês que não sabem, tá? Isso não é Mas aqui a gente é todo mundo equipe, então cada um deles empreende dentro da empresa, ganha porcentagem, e não é que eles não tenham 13º, é que eles têm uns 5, 6 13º durante o ano, que são as épocas ali que a gente tem Natal, Dia das Mães, pá, que a gente está entregando o projeto, que o faturamento vai lá em cima, todo mundo ganha o 13º. Então acho que muda isso. Você não tem só então, um 13º. É justamente... É o que eu falei, quanto mais estável, menos possibilidade de rentabilidade. Como a gente não... Quanto você vai ganhar mês que vem? Não sei, só que a possibilidade de rentabilidade é muito maior. Então uma coisa acaba compensando a outra, que acaba sendo meio cômico. E ao mesmo tempo que, tipo, a galera ganhar o mesmo salário todo mês, a gente esse mês ganha um salário, mês que vem ganha, sei lá, 2 vezes o salário do mês passado, no outro mês ganha metade do primeiro salário, e aí vai indo. E vira uma salada. O faturamento do empreendedor, ele não é mensal, né? Ele é anual. Com certeza. Você ganha no ano e divide por 12. Bem, tanto que fechamento fiscal, contábil, é anual, porque anual. Não dá pra você... Não dá pra... Mas, enfim, o que eu falo que é um caminho sem volta, dificilmente hoje se... Deus queira que não, mas sei lá, se a gente não desse certo, se alguma coisa assim, dificilmente eu voltaria para CLT, muito provavelmente eu iria para o meu negócio
Abrir a tua empresa, a tua pra agência. minha empresa e tal, não, eu acho que CLT não seria mais pra mim. Eu acredito que a galera que tá hoje na posição de vaga tem sim que cultivar, pelo menos botar o pezinho na parte do freelancer para experimentar, ter uma nova fonte de renda aí para poder complementar o que tá fazendo e ver se apaixona, para ver se tende a abrir a sua urgência para poder evoluir para uma agência. Esse é o nosso objetivo aqui dentro, porque a gente acredita nisso. Eu tenho certeza que todos os nossos alunos são capazes de poder chegar nesse nível de abrir a agência e dar uma condição melhor para sua família. Só fazendo, tem que ser aí. E tem gente que vai botar o pé lá e não vai gostar. E tá tudo E bem. tá tudo certo, Mas assim, o experimentar eu acho que é essencial, cara. Tem que fazer. O experimentar eu acho que... Pensa assim, a mesma dor de cabeça que, sei lá, você tem com o seu chefe hoje, você vai ter com um cliente. Mas a dor de cabeça é diferente, a empresa é sua, é o seu negócio. Então, porra, eu acho que é uma experiência que deve ser vivida. E tem essa também, depende de como você entra, você não tem a dor de cabeça, né? A gente que é mal acostumado Assim, e sei tal, lá, mas... eu acho que como foi... Eu comecei muito novo, sei lá, eu abri meu CNPJ com 18 anos, eu consegui, acho que uns 3 clientes grandes. Teve cliente que, enfim, eu fechei alguns projetos, deu problema, não consegui fechar os acordos, deu briga e tudo mais, e por mais que tinha contrato, sei lá, fui meio que intimidado. Cara, eu liguei meu pai, deu ruim e tal, azedou todo o negócio aqui, cara, entrei em choque, assim. Só que eu era muito novo, hoje com a cabeça que eu tenho provavelmente não dava, mas assim... Mas isso é uma coisa foi real. foda. Você falou, 3 clientes grandes deu pau, mas os teus pequenos não deram. E isso é real. Isso vai acontecer em qualquer agência. Se você não tiver preparado para atender um cliente grande, muito preparado para atender um cliente grande, vai dar dor de cabeça. O cliente pequeno ele já não dá. Porque o cliente local, aquele que, a farmácia, a padaria, a barbearia, parará, que você pode ter 10, 20, cada um te pagando R$1.000 por mês, já dá 20 pau por mês, é o cara que te olha como especialista, é o cara que entende o que tu tá falando, que acredita, né, que vê o resultado e fica alegre, fica feliz, agradecido. O cara grande não. O cara grande às vezes não. Você tem que gerar um puta resultado para ele começar a te respeitar. Então, e foi aquela que a galera vive perguntando, principalmente para você nos stories, mas e o medo de não dar certo? E o medo de... Vai com medo mesmo. Nessa daí, cara, assim, minha família é muito presente em mim nisso daí. E eu mandava mensagem pros meus pais, minha mãe, meu pai, e, cara, tá acontecendo isso, e aí? Aí o pai falava, você chegou até aí, e aí, vai arregar agora? Vai, filho, dá com os 2 pés no meio, mete o pé. Aí, beleza, ia lá e fechava o contrato. Depois de 6 meses, dava alguma coisa, enfim, e tudo se resolveu. Mas, enfim, eu fechei os contratos, atendi os caras super bem, ficou mó tempo, dava os problemas lá na frente, que foram resolvidos, tudo certo. Enfim, então, nossa, só tem a agradecer. E assim, cara, só pra complementar, pra galera que tá vendo, e aí eu fechei, não vou fechar então porque vai dar problema? Não, cara. É o problema que te faz crescer, que te faz aprender, que te faz dar o próximo passo, subir o próximo degrau, gerar um resultado cada vez melhor. Porque no campo de batalha é o que a gente aprende de fato. Eu já peguei projeto, cara, de 6 dígitos que deu problema. Deu problema. Errou uma parada, esqueceu outra, voando na pressa, lança um pouco antes, cai o servidor, a gente vai para trás de um palco do Fórmula. Não tava nem cobrando o projeto, foi na parceria, o negócio caiu com 1 milhão de pessoas, tava 20 mil acessos na página, caiu. Lançamento de milhões. Então, tem várias paradas que vão acontecer durante o processo que você vai arrepiar, velho. Só que na primeira vez que você arrepiar, você aprende. Se você não arrepiar, você não vai aprender. Então é o que eu falo, tá com medo? Vai com medo e faz acontecer. Se não fosse o tombo, talvez não tava aqui, velho. É isso Se aí. não fosse o tombo, não tava aqui. Tipo assim, qualquer um, cara, você vai ter problema com o seu chefe, você vai ter problema com o cliente. O lance vai estar em como você vai conseguir resolver esses problemas, o que você vai tirar de lição e como que você vai aplicar nos seus próximos clientes ou nos seus próximos projetos que você for fazer. Moleque. É só isso. Tipo assim, você vai ter problema em qualquer lugar, mas vai estar na sua percepção em como você vai tratar ele, como que você vai estar resolvendo ele. Se você tem um cliente... O legal é que, assim, se você tem um chefe que é chato, você não vai conseguir se livrar dele. Geralmente ele vai se livrar de você. Eu vou atrás de você se tiver, vai embaixo da cama, eu sou assim mesmo. No caso aqui... Mas, assim, se você tem um cliente que ele é chato, cara, que você não tem uma boa
você não consegue conversar com ele, você não consegue ter uma convivência muito boa, você pode optar por outros clientes. E aí, o momento que você se entende, você sabe onde você pode chegar, você sabe o que você consegue fazer, o que você consegue entregar e quais os clientes que você consegue atingir, que você consegue estar gerando bons resultados. Então, a partir do momento que você tem esse contato com esses clientes, você consegue saber o que você gosta, o que você sabe e o quanto você consegue chegar e qual o mercado que você vai estar atuando. É legal também. E isso tudo você tem que prever também. Uma coisa que, pô, mas como é que eu vou quebrar? Como é que eu vou abandonar o cliente? É tudo previsão contratual, né? Então, são processos que você aprende durante o caminho que você consegue, pô, ser maleável. Eu, por exemplo, depois que eu aprendi, no começo eu queria fechar o contrato de 1 ano. Depois que eu aprendi a parada, eu tinha uma cláusula de pausa em 3 meses. Então, se eu não gerei resultado, em 3 meses a gente conversa e pode haver a quebra do contrato ali. Sacou? E aí, o que era essa quebra do contrato? Pô, falava parado, o cliente não fazia. Ó, vamos fazer tal coisa. Não, vou fazer, não fazia. Aí chegava no final, não dava o resultado. Não porque eu não fiz a minha parte, mas pelo, sabe, o cliente não fez a dele. Eu pedi um produto para fazer uma promoção, ele não me deu. E aí, chegou nesses 3 meses, eu sempre gerei isso. Eu tive sorte, velho. Porque mesmo sendo pouco, eu sempre gerei muito resultado nesses 3 primeiros meses. E chegava lá, o cliente queria manter. Mas teve vários que eu não mantive. Exatamente por não ter essa flexibilidade, essa contrapartida dele que me permitia, pô, pegar mais um cliente porque ele está fazendo tudo certinho. Se o cliente não te atende, você vai ter que ficar correndo atrás toda semana. Pô, vamos fazer isso para você trazer o resultado. E às vezes isso fica caro para você. Eu, como foi sempre urgência, né? Depois da Up Inside, escola e tal, que começou a ter equipe, o Cauê foi o primeiro membro da equipe e tal, mas como eu sempre fui a urgência, né? Peguei alguns freelas, contratei alguns freelas já para fazer design e tal, mas nunca tive uma equipe minha formada. Tenho hoje, que são vocês. Nesse período mais web, porque hoje, por mais que eu tenha uma equipe, a gente está mais focado no curso, a gente pega ainda projeto, obviamente, para ser skin the game, continuar no campo, mas é mais o curso online, o produto digital. O cliente que a gente pega também é do infoproduto, né? A gente faz o site, faz a campanha. Parceiro, né? Não faz... Mas naquela época eu era urgência, então se vira nos 30. E esse se vira nos 30 é assim, se eu tenho um cliente que me toma muito meu tempo, esse cliente é caro para mim. O cliente bom para mim é o cliente de base, que eu falo com ele uma vez por mês, o cliente de meia que eu vou falar uma vez por semana, né, ou de 15 em 15 dias, e o cliente de topo que eu vou estar cuidando dele 2, 3 vezes por semana ali. Aí eu tenho uma carteira que eu consigo gerenciar. Então tá tudo no processo, né, cara? Você realmente ter sucesso nesse mercado, tá tudo no processo. Tá tudo em gerar valor. Basicamente é aí. Massa. E, cara, assim, a gente já trocou bastante ideia. Na verdade, que a gente já veio respondendo aqui várias perguntas que eu tenho aqui anotadas aqui no podcast. Mas você acha que, tipo assim, até onde o cara pode estar... Tipo assim, se o cara tá no regime CLT, ele pode estar atuando no freelancer. Do freelancer, ele vai pra urgência, e aí urgência e agência. Mas como que ele pode estar combinando tudo esse mesclado de possibilidades que ele tem ali? Vamos fazer um zero agência? Eu posso falar o que eu fiz. O que eu fiz, pelo menos, para... Não, mas a tua trajetória ela foi um pouco diferente porque eu falei, cola aí que é nós, sabe? E tu não veio pra uma agência, na época você não veio pra trabalhar como uma agência. Você fez job comigo e tal. Mas eu tinha os clientes que eu consegui lá. É uma trajetória. Eu Deixa eu só fazer rapidinho a básica, que aí você faz a sua pra ver se fecha, tá? Tô hoje trabalhando, tô na escola, fiz ali meus 16 anos, quero ir pra web. É um case, todos eles vão ser igual, só vou diferenciar pra... Tô trabalhando numa padaria, num açougue, num qualquer comércio, quero começar com isso. Eu tenho meu final de semana pra estudar. Tô na faculdade, sei lá. Mas eu tenho um tempo ali que eu vou usar pra poder fazer os freelas. Então aí começa. Você vai aprender o teu stack, vai montar a tua base, foca num mercado específico, alguma coisa assim, ou no teu mercado local, em fazer jobs, ou de graça para um amigo teu, para te poder colocar a mão na massa e tal, gerar o resultado, o primeiro feedback e tal. Comecei ali. Sei lá, tô ganhando 3 mil reais por mês, ou ganho 1.000, ou... Primeiro ponto é pagar o teu salário. Então, com meus freelancers, eu vou ser freelancer até pagar meu salário. No momento que eu paguei meu salário, eu posso abandonar esse tempo que eu estou perdendo para começar a estudar mais, adquirir mais consciência, somar mais serviços, Google Ads, Facebook Ads, campanha, parará, ao meu stack para que eu possa começar a atuar como minha urgência e trabalhar dentro do projeto, de um contrato anual e tal. Então eu estou migrando ali do full stack. Na verdade, eu não migro do freelancer, né? Eu migro do vaga freelancer, combino ali,
mas aí eu vou migrar para urgência. Eu não consigo ter uma vaga, atender uma vaga e ser uma urgência, porque podem acontecer coisas com os meus clientes que eu não vou poder atender. Com certeza. Entendeu? Então, eu tô no trabalho, cai um servidor, que vou fazer o quê, velho? Vou deixar o cliente mal? Então, eu não sou uma urgência ainda. Eu não tenho um porte de agência para me considerar urgência, né? Porque a urgência é uma agência de uma pessoa só. Certo? Uma agência tem que ter responsabilidade ali com o projeto, com o resultado e tudo mais. Eu não posso estar, sei lá, tô trabalhando, o cliente está com um puta problemão, me liga e diz, não posso te atender agora porque eu tô no trabalho. Não, o seu trabalho é a agência. Então, acho que essa barreira é bem presente ali. Eu tenho que evoluir de um para o outro. Eu tenho que sair do freelancer e da vaga para poder montar minha urgência. E da urgência para a agência é a evolução de equipe. Massa. Gustavo? O meu... Eu fazia errado, então. Porque eu fazia da seguinte maneira. Na época, eu trabalhava com e-commerce. Tinha uma plataforminha de e-commerce que não é nos moldes de hoje. Hoje, talvez se eu fosse escolher, não seria e-commerce, tendo em vista o mercado que a gente tem hoje, a concorrência que se tem hoje e tal, talvez não seria. Mas você prestaria serviço de gestão de e-commerce, não de construção dele. Porque... Configura a loja no Shopify. Na época, era até que um SaaS, só que o meu SaaS era manual. Porque eu tinha minha plataforma e quando eu vendia o meu e-commerce, a minha ideia, até então, era eu ter um plano de R$150 mais ou menos, que eu cobrava dos meus clientes. Eu ia ter, sei lá eu quantos clientes, quantos eu conseguisse ter. E para cada cliente eu cobrava uma taxa de setup, que era fazer o registro de domínio, a hospedagem, configurar os e-mails e tudo mais, meio de pagamento, criar conta PagSeguro e tudo mais. Botava tudo isso para rodar, cobrava a mensalidade dele, tudo automatizado no CPN, com o WHMCS e toda aquela parafernália lá. E conseguia todos os clientes. Quando eu conseguia esse cliente, eu colocava tudo isso dentro do meu servidor, ele rodava praticamente que no automático. Só que eu não era tão ligado no resultado. Como eu nunca fui dessa parada de marketing, de Facebook, de campanha, eu só me ligava na parte técnica. Então, o cliente me pedia uma funcionalidade, eu falava, puta, essa funcionalidade é legal. Eu desenvolvia e distribuía para todos. Então, todos os meus clientes viviam recebendo atualização. Mas a parte de vendas eu acabava não ligando tanto. E eu sempre conseguia clientes. E para eu atender os meus clientes, a minha chefe, o meu chefe na empresa sabia que eu tinha a minha empresa por fora. E na hora do meu almoço, virava e mexia, eu falava assim, preciso sair, preciso fazer uma visita. Lógico, eu tinha o meu horário de almoço, que era meu, e não interessa se eu ia para casa dormir, eu tinha o meu horário de almoço, e eu ia fazer a visita pro meu cliente. Então você não tinha, na verdade, assim, você não começou errado. Você tinha flexibilidade para poder fazer isso durante o teu horário de trabalho. Sim, né? eu tinha... Só que assim, se caísse um servidor 3 horas da tarde Ia e não ficar. fosse meu horário de almoço, Ia ficar quedado. ia ficar. Só que assim, tudo isso eu deixava transparente. Falava, até porque, às vezes eu tava com o crachá da empresa, sabe? Então, assim, era transparente isso daí. Só que como eu cobrava um valor muito baixo e o que eu Valia a estava pena. entregando, acabava valendo a pena. Então, basicamente, era isso a cartela de clientes que eu tava montando na época. Eu tinha um horário de almoço, tinha 1h30 para pegar o trânsito, descer e tal, fazer o atendimento, mostrar a cartela de clientes e tudo mais, e fazer a venda, assinar o contrato no outro dia, que daí tinha que convencer e tudo mais, assinar o contrato, reconhecer firma, e foi assim que eu consegui alguns clientes. E consegui clientes que pagavam R$50, consegui outros clientes que pagavam quase 1.000, consegui outros clientes que pagavam mais que 1.000. Aí eu comecei a fechar outros projetos, que daí foi o caso de um cara da Bahia que eu fechei por Skype, nunca vi o cara na vida. Falei, opa, pera aí, então não preciso estar somente no regional, que daí a cabeça começou a expandir mais ainda. Aí... É uma evolução. Mas basicamente tu conseguiu flexibilizar uma parada, mas fez errado. Sim. Fez errado porque tu agregou um serviço sem poder prestar esse serviço. E nem sempre o ambiente é o ideal, né? Às vezes a gente tem que botar a cara e tentar fazer dar certo. Claro que, se tu tiver no ideal, é o quê? Eu, como freela, é não assumir a responsabilidade do host, do serviço, do resultado e tal, porque aí eu consigo manter as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, cara, para quem tá se atirando no mercado, para quem tá arriscando para poder ter sucesso, tá valendo, é isso aí. O que eu tinha na mão e era aquela, ou faz pra ter, ou não faz e... Não tem. Tava lá até hoje, aí tô aqui. Cara, Tá e assim,
Para quem tá querendo ter experiência, você indica a pessoa entrar pelo regime de CLT para ela tá sentindo ali como é que funciona, trabalhar em equipe, até porque se ela for um dia migrar para uma urgência, para uma agência, ela provavelmente vai trabalhar em uma equipe, né? Ela vai estar liderando uma equipe, então ter essa experiência pelo regime CLT, você acha interessante esse início? Robson, não, cara. O meu papo começa no freela, se tiver a oportunidade de começar direto com o freela. Claro que a experiência de estar dentro de uma equipe deve ser boa pra caramba. Eu nunca tive a experiência de ser da equipe, né? Eu sempre liderei a equipe. Então, tem muita coisa que eu sei que eu peco e tal, mas eu fui atrás de livros e tal. Acho que eu sou um bom líder. Sou? Ninguém falou nada, pô. Vamos deixar passar o final de semana, vai. Vou ficar feliz. Hoje é sexta-feira, né? Mas eu acho que a experiência de você realmente ter o teu negócio, tá lutando no teu sonho, uma parada que é pra ti, ela é muito boa, velho. É muito gostosa, assim. Quando você já começa no teu jeito... não importa. É aquela coisa. Você vai achar clientes que fecham com você, que vão se tornar parceiros e que você vai conseguir escalar isso. E aí, quando for a hora de você expandir, né? Por exemplo, qual que foi o meu jeito de expandir? Contratar pessoas que eu conheço, que eu gosto, que eu convivo, que são amigos meus. Eu não sei se eu teria hoje a condição de ter experiência de contratar um funcionário por ser um funcionário. Nem quero ter essa experiência, sabe? É o que eu falei. Pô, vamos contratar mais um? Vamos. Cauê, quem que você quer contratar? Tem um amigo teu que tu conhece aí para fazer tal coisa? Ô, Gu, quem que você conhece aí que você quer de confiança? Já entra meio alinhados. Vocês vão indicar os caras para mim, entendeu? Então, eu acho que esse foi o meu jeito de ser. Eu nunca separei muita coisa e deu super certo, eu acho, né? Eu digo isso porque, assim, quando você está trabalhando, por exemplo, em uma galera muito grande, como o Gustavo trabalhava, você começa a ter metodologias e processos, né? Pra você estar organizando. Como, por exemplo, o Scrum, que você utilizava, né? Então... Mas isso, só acaba completando, influenciando ali. mas isso não me impediu de fazer mais de 3 mil CNPJ abrir. A gente tem muita agência que aprendeu tudo com a gente, com os processos, e que a gente aprendeu muito com eles para poder ser esse skin in the game também. Então, hoje, cara, eu lidero uma agência, porque a gente é uma agência. Além de uma escola, a gente é uma agência. Eu tô à frente disso, só que isso como um profissional, como quando a gente fala de marketing digital, é a história do herói, né? Mas eu também sou o mentor. Eu sou mentor de, tem agência que está abaixo da gente que tem 20 funcionários, 30 funcionários, né? Agências Agência de digitais milhões, né, e cara? tal. Porra. Agências que geram milhões aí por ano. Como a nossa gera. Então, eu acho que é muito validado o modelo que eu passo. É um modelo diferenciado, é um modelo muito mais ligado a gerar valor nas pontas da negociação e não simplesmente uma transação comercial. A palavra de valor para mim tem muito valor. Né? Eu acredito muito nisso, nessa transmissão de valores que a gente fala muito. Tem um depoimento do Danilo Pérez, que ele fala, cara, eu tinha minha agência e tal, não estava dando certo, e depois que eu conheci a Pinside e tal. E uma coisa que me marca muito naquele depoimento é que ele não fala dos cursos, do que ele aprendeu. Ele fala da transmissão de valores, daquilo que a gente acredita como empresa e que a gente consegue levar para frente quando a gente passa isso para os nossos alunos. E aí ele fala, e agora eu estou super bem e eu consegui levar esses valores à frente para os meus clientes também. Cara, isso eu acho que é a essência da parada, tá ligado? Esses valores de, entender que a empresa que a gente está atendendo tem uma família, tem um filho, e que a gente está ajudando aquele cara a realizar o sonho dele também, através do nosso sonho. Isso não tem preço, isso é uma agência de valor. Massa. E já que você tocou no assunto, então, da agência de valor, até anotei sua camiseta, agência de valor, poderia passar pra galera, cara, porque eu sei que dentro da agência de valor, sou até meio suspeito de dizer, mas dentro da agência de valor, no teu canal, você passa pra galera lá conteúdos, dicas, sacadas, No Viver, enfim, né? no Viver de Agência, para que eles consigam aí começar a sua agência, seu freelancer, sua agência, enfim. Eu chorei esses dias por causa desse canal, né? Porque essa vibe de realmente entender a parada como gerar valor começou em 2014 com o Papo Web, com o ProLabs. Sim. De lá para cá eu venho trabalhando isso com os alunos e, aqueles que realmente pegam esse conteúdo, esse valor, essa parada que a gente faz e implementam, estão dando muito certo. Sabe? Somos Os que suspeitos. Eu que sou fala- mais não, ou menos, Sou né? suspeito em falar. Quer dizer, o Gustavo é suspeito em Mais ou falar. menos. Gustavo Mas é um esses daí- deles, mas tem Quem vários, faz isso né? deixa de ser aluno, né? O cara que faz isso não é mais aluno. O cara, é parceiro, Não, mas os caras estão estudando com a gente até hoje, saiu o PHP agora. Mas deixa celular, de os ter o caras tão status de aluno, né? O cara é aquele... É tribo, velho. É. É tribo. A gente tá formando uma tribo aqui. E é a tribo baseada nesses valores. E aí, 2014 pra cá,
Gustavo, pô, me ligou, chorei vendo o Gustavo. Eu vi. O Berdan. Também. Tantos outros, né, cara? Se eu começar a falar de cada um aqui, eu chorei pra caralho, porque cada vez que um cara me ligava e falava, eu fiz isso, eu falava, eu quero mais. Eu quero mais aluno me ligando dizendo que fechou o projeto de 20, 30, 40 mil, comprou apartamento, comprou casa, mudou de vida. Aí veio o Wellington, pô, cara, baixei seu curso na internet, comprei apartamento com esse curso. Aí resolvi comprar os outros cursos pra agradecer. E é o puta alunão, né, velho? Então essas histórias comovem, cara. E isso começou a me movimentar, tipo, pô, eu quero mais disso. Eu não quero o cara que vai, aprendi a programar com você, agora eu sou um puta programador. Não. Eu quero o cara que for, aprendi a programar com você, sou um puta programador e agora eu viso o sistema e ganho 20 pau por mês. Sim, vai além. É esse o cara que a gente instiga dentro da Pinside, é esse o valor. E aí, com tudo isso, há 2 meses atrás, a gente teve aí alguns, né, alguns relatórios que, pô, chegou a quase 3 mil aí, que já abriram agência, que estão trabalhando, que pá. E a gente começou a ver isso, entender que a gente tramitou do ser uma agência para ensinar as pessoas a ser uma agência, né? E essa posição, cara, assim, não, a gente precisa realmente forçar isso, porque até agora a gente não fez isso de uma forma global, a gente fez isso de uma forma mais aproximada. Os alunos que se aproximaram mais de nós tiveram mais acesso a esse tipo de conteúdo. Vamos abrir um pouco. E aí nasceu o Viver de Agência, de um desafio. Agência de valor. O Agência de Valor. Não, Viver de Agência. Viver de agência. Viver de Isso, Agência. o grupo. É, o canal. Canal. Aí eu fui lá no Telegram, criei um canal. Esse canal é de via única, então eu passo o conteúdo lá uma vez por semana e tal. E ele saiu de um desafio, né? Que é basicamente aquelas lives. Eu fiz uma live por semana. São 8 lives, então foram 2 meses ali. São mais de 16 horas de conteúdo onde eu mostro como estruturar uma carteira, como fazer marketing, como agregar serviços, quais os serviços na prática, essas lives. E dali a gente viu vários alunos tendo resultados. Projeto de 30 mil, fechando o projeto, fazendo a prospecção, fechando por 3, 4, 5 mil, R$1.000. Eu não sei quanto é bom para você, mas aconteceu isso. E aí, vamos fazer essa parada rolar. Aí eu abri o canal Viver de Agência, que o primeiro intuito era fazer esse desafio. Vamos aprender a viver de agência, vamos fazer esse desafio. Aí teve gente, que não é nem meu aluno, fazendo a prospecção, fechando o projeto de 10 mil. Teve aluno nosso fechando o projeto de 72 mil. É gratuito viver de agência. Você saca que essa parada funciona para qualquer um que está aplicando? E aí a gente teve mais de 30 pessoas que entraram ali no desafio e mandaram depoimento em texto, mandaram o áudio agradecendo, que fizeram a parada e fecharam o projeto. Então, 5, 6, 2, 3, 4 mil, 70 mil, 15 mil, sabe? Projetos, pô, de valor realmente, dentro de uma parada gratuita. Aí eu me empolguei, comecei a divulgar outros projetos e outros conteúdos, e ele virou um canal realmente de distribuição gratuito. Então, uma vez por semana, às vezes tem semana que não tem conteúdo lá, porque é uma coisa que realmente assim, ó, vem pra mim e me surge como uma oportunidade que eu quero passar pra galera que tá né? lá. Pra fazer quando tá com vontade, não por obrigação, É. né? É orgânico a parada. Não é um conteúdo que eu faço toda semana para gerar audiência. É um conteúdo que eu vou fazer sempre que chegar aqui para gerar valor. Então, é quando eu acho que você pode conquistar um cliente novo, dar um passo a mais, faturar um pouco mais. Aí eu falei das estratégias de Black Friday, teve uma galera que aplicou, ganhou dinheiro. Falei agora das estratégias de todas as datas que você pode replicar essa estratégia, fazer o Natal e tal. Tem uma galera usando, né? A gente distribuiu alguns papos também que foram originais dessa Viver de Agência, e aí nasce também a ideia da agência de valor. Então, para a galera entender, o Viver de Agência é um canal que é gratuito, que vai ser sempre gratuito, lá no Telegram, onde você tem acesso a conteúdos que te ensinam a viver de agência, a faturar mais como um profissional web, a poder construir aí a tua carreira web. O Agência de Valor é um projeto que vai nascer agora ano que vem, é um curso onde eu vou mostrar na prática, do zero, passo a passo, todos esses processos que vão te movimentar e que vão fazer com que você trilhe esse caminho aí. Você vai começar como um freelancer, vai virar uma agência e, se você quiser, você vai evoluir para uma agência, com tudo mastigado dentro do curso. Então, esse é o projeto. Massa. E só pra alertar a galera aí, se você já faz parte desse grupo, né, do Telegram, o Verde Agência, deixa nos comentários aqui, vai ser muito legal. A gente tá acompanhando você. E se você não faz parte, posso deixar o link na descrição? Autoriza? Óbvio. Então, beleza. Então, Autorizado. a produção disso aqui no meu lado esquerdo, que eu posso colocar o link na descrição. O link vai estar lá na descrição. O Corre, ponto. clica, acessa e faz parte. E, cara, acho que o nosso tempo aqui já tá esgotado, o nosso podcast. Já trocamos uma ideia bem legal aí. E pra finalizar, cara, então, segredo. Vagas, freelancer, urgência e agência. Você tem seu caminho, não existe um certo ou errado.
O seu caminho é você que vai decidir o que é melhor para você, conforme as suas necessidades, aquilo que você quer, os seus objetivos. Se você quer saber mais para você estar passando para os próximos passos, Viver de Agência, link na descrição. E uma coisa muito importante, cara. Você está começando agora, ou você já está no mercado e não está tendo o resultado que você quer ainda, que você espera, procura sentar e entender o que tu quer realmente, aonde tu quer chegar. Entendendo aonde tu quer chegar, pô, é uma agência, é uma urgência, é uma agência de publicidade, é uma agência digital, é uma agência só de desenvolvimento de software, é uma startup, é um aplicativo mobile, não importa. Define aonde tu quer chegar. Depois de definir aonde tu quer chegar, tenta entender e listar o que tu precisa adquirir de conhecimento para estar lá, tanto o teórico quanto o prático. Depois que tu entender isso, entende quais são os próximos passos que tu tem que dar para chegar lá. E o principal, aprende a dizer não para tudo que te desvia desse caminho. Porque isso vai fazer com que você chegue lá muito mais rápido. E tá tudo bem também mudar de caminho no meio do trajeto, se esse for o melhor, né? Pô, entendi que não é bem isso que eu quero, não tem problema nenhum. É rápido. E não tenha medo, velho. Vai dar medo no meio do caminho, Não você vai tenha ter medo, que tomar não. decisão. Vai com medo. Vai com medo mesmo que vai dar certo lá na frente, velho. Isso aí. Massa, depois dessas... Se agir de coração, com integridade, vai dar certo. Vai dar certo. Depois dessas mensagens, então, a gente vai finalizar o nosso podcast. Vagas, freelancers, urgência ou agência. Muito importante agora você arrastar essa página aqui para baixo do YouTube, ou do Spotify, iTunes, Deezer, enfim, onde você está escutando a gente. Compartilhar, mandar para os seus amigos, mandar para a galera que você gosta, que está fazendo parte desse mercado, para que a gente possa levar esse conhecimento aí para mais e mais pessoas. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, dá 2. E é nóis. Se gostou, dá um like. Se não gostou, clica 2 vezes no dislike. Isso. Não tem segredo. E compartilhe com a sua galera também. Bom, eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Robson aqui, valeu! Valeu! Uou!